Olá, meus amigos! Está começando mais um episódio do Zona Mix Podcast. Um espaço dedicado para você que curte cultura, arte e entretenimento e busca dicas com autoridades, personalidades, enfim, todos convidados dessa humilde apresentadora que vos fala. Hoje estou recebendo um grande amigo também daqui da cidade de Niterói, Elísio Falcato, diretor de teatro com mais de 50 anos de carreira e vamos estar conversando aqui por toda essa experiência dele no teatro. Seja muito bem-vindo, Elísio. Obrigado, Renata. Estamos aí para conversar durante esse tempo aí sobre teatro, que sempre é bom. Com Toda conversa é certeza. boa. Eu guardo ótimas recordações do meu passado, que eu também, tive a oportunidade de brincar um pouquinho nos palcos, então eu gosto muito desse assunto, porque eu volto naquela época maravilhosa. Então conta um pouquinho aqui pra gente, para os nossos espectadores, nossos acompanhantes aqui do Zona Mix Podcast, como é que você iniciou nessa carreira e como chegou, né, como diretor de teatro. É, eu eu entrei no teatro por acaso, entendendo? Eu fazia na época curso técnico em eletrônica lá no Maracanã, na escola Celso Foucault da Fonseca, e um amigo dele falou assim: "Pô, vai ter um curso de teatro no Grajaú, você não quer fazer não?" Eu falei: "Eu vou fazer teatro, pô, uma porcaria dessa, isso é coisa de quem não quer nada, não sei o quê." E ele falou: "Rapaz, vamos lá para ver." Eu falei: "Ah, tá bom, eu vou ver qual é isso." É, tinha muito Porque minha preconceito mãe já antigamente, tinha né. sido atriz de rádio, teatro no rádio, olha só. Olha, Quer dizer, eu acho que já estava um pouquinho no sangue, tá vendo? é. Aí aí eu fui lá com ele, aí fui apresentado o diretor Sidney Barbosa Moreira, o curso era dele. Aí comecei a fazer o curso, aí comecei a me interessar pela causa, sabe, pela o movimento, porque o teatro não existe 2 dias iguais, né. É verdade. Uma E peça nunca é igual à não outra. tem, nunca é igual a outra. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar também, porque eu não sei como é que as pessoas, às vezes, por exemplo, eu já montei uma peça e montei essa peça 10 anos depois. Totalmente diferente, porque a cabeça da gente muda, a gente É. aprende muito. E às vezes eu Uhum. vejo as pessoas, às vezes, montar uma peça hoje, monta daqui a 5 anos a mesma, monta daqui a 10 anos a mesma, daqui a 15 anos está fazendo a mesma, entendendo? Eu nunca consegui fazer isso. De uma para outra, entendeu? Eu mudo tudo às vezes, de um espetáculo para o outro, pô. Entendendo? "Ah, tá errado aquilo ali, vamos corrigir aqui." Porque eu sou muito crítico. A minha mulher até diz assim: "Pô, você só vê o lado errado." Eu falei: "Lógico, o lado certo eu não preciso. Eu vou elogiar a mim? Não, tem que ver o que que eu errei, pô", É né. verdade. Você está Ah, falando aí de peça de 5 anos, 10 anos, isso me lembrou as produções de EV Sobral. Até já comentei aqui no podcast uma vez, 2 talvez, sobre a produção do Francisco e seus companheiros, que ficou 10 anos em cartaz. Começou em Niterói, de Niterói foi para o Rio de S Janeiro, São Paulo, né, foi para São Paulo, ele está muito bem ficou. lá, ele Graças está a Deus. Está muito com bem lá. programa de TV agora É, também, né. está muito bem, até o Jorge Azevedo, não sei E se você ouviu falar, mudou, Jorge foi para lá. Azevedo foi Está lá pra em lá São Paulo também? com ele, Ah, está lá em também São fiz Paulo com teatro ele. revista com Jorge É, com o Azevedo. Jorge, né. Jorge é um Fiz Dona companheiro. Baratinha com Jorge É. Azevedo. Muito Mas bom. mas aí eu fui lá e comecei, isso era março de 1974, Eita, quer dizer, fiz 50 anos agora em março, de teatro. Eu era garoto parabéns. novo, estava fazendo segundo grau, porque o técnico era junto com o segundo grau. Lembrando que é um sobrevivente, né, porque a cultura hoje em dia tá difícil. Pois é. É verdade. Hoje está muito difícil, aqui em Niterói principalmente, É, porque não tem espaço, entendeu? Os é. espaços são muito reduzidos e as pessoas ficam reclamando, reclamando muito, mas só tem um jeito, criar mais espaços, né, porque os espaços que tem o Teatro Municipal, a reserva, que não é um teatro, é um cinema, então tem uma dificuldade muito grande de se fazer um bom espetáculo ali, porque ela não tem coxias, ela não tem urgimento, porque aquilo ali foi criado pelo Niemeyer para ser um cinema e não para ser um teatro, Uhum. né. E, bom, enfim, aí eu comecei lá em 74 com o curso de teatro, um curso muito bom, e eu estreiei depois comecei a fazer um curso, uns 4 meses de teatro, declamando poesias, eu e o grupo, num programa que tinha na TV Tupi, Edna Chavagé, não sei se você ouviu falar. Era um Não. programa das tardes, sabe aquele programa para senhoras? Nas tardes de segunda a sexta-feira, por uma apresentadora que na época era muito famosa, chamada Edna Chavagé. Foi a primeira apresentação, eu como ator, mas Hum. declamando poesia. Aí fui levando, aí quando chegou em 78, eu e um amigo. Desculpa te interromper, mas uma poesia bem interpretada é outro nível É, também, né. era Às era vezes era você um sai, jogral de você lê poesias, uma ficou muito poesia não, interessante. mas você expor aquilo com É, sentimento, né, outro exatamente, patamar, né. exatamente, também acho isso plenamente. Acho que o ator, entende, o principal do ator é ele entender o texto e conseguir.
Eu vou dizer um negócio, o Amir Haddad, eu fiz um curso com o Amir Haddad, que na minha opinião é um dos maiores diretores de teatro que esse país já teve. A Fernanda Montenegro, eu acho que ele é o maior. Hum. E ele, uma vez, ele falou uma coisa no curso pra gente, assim, que ele compara o ator a uma sessão espírita. Hum. Ele tem que sair dele e entrar no personagem. Entendeu? Não adianta, se eu for trabalhar como ator, eu não posso ser o Elísio. Entendeu? Tem que ser o Manel, tem que ser o burro, tem que ser o cachorrinho, tem que ser o porquinho. Porque não tem jeito. Se você não conseguir entender que você ali não é mais o Elísio, entende? Passou a ser aquele outro personagem, você não vai ser nunca um bom ator. Entendeu? E muito ensaio. As pessoas às vezes não gostam. Às vezes, quando eu começo a dirigir uma peça, você vai começar a marcar quando? Eu falei assim, daqui uns 3 meses. Eu falei, mas por que isso tudo? Porque você tem que entender cada vírgula, entonação do texto. Eu sou muito chato nisso. E eles sabem disso. Entendeu? Aí eles ficam dizendo, pô, nunca fizemos assim. Eu falei, pô, então agora você está aprendendo. Entende? Essa frase está errada. O que você entendeu dessa frase? Né? Eu fiz uma palestra também para a ANL, Associação Niteroense de Letras, né? Que eu falava exatamente isso. Era sobre texto a palestra que eu fiz. Porque o texto de teatro, às vezes as pessoas só decoram o texto. O texto de teatro não precisa decorar. Se você entender, flui a peça. Mas tem que entender cada vírgula. Por que tem uma vírgula? Ninguém bota uma vírgula, porque é bonitinho, vou botar uma vírgula aqui, vou botar uma exclamação. Entendeu? Tem razão disso, né? Aí, bom, aí eu comecei a fazer lá no Grajaú, fui fazendo, comecei a me interessar. Em 78, então, eu e um amigo de infância, o Fábio Klein, que ele era casado até com uma prima minha, nós montamos um grupo de teatro, Grupo Arteiros. Aí ficou até uns 78 até 82, mais ou menos, o Grupo Arteiro, porque ele foi embora para Miguel Pereira, que resolveu morar no interior, está lá até hoje. Ele hoje tem um jornal lá também, né, que ele até pediu autorização para botar o nome do grupo de teatro Arteiros. Eu falei, pode botar tranquilamente. E quando chegou em 84, eu resolvi, né, criar uma companhia de teatro. Aí eu já estava começando a dirigir. Eu já tinha dirigido uma peça da Maria Clara Machado, que foi Aprendiz de Feiticeiro, que eu fui nela, lá no Teatro Tablado, e ela autorizou eu montar o Aprendiz de Feiticeiro. E fizemos, foi a primeira peça que eu dirigi, foi Aprendiz de Feiticeiro. Aí eu falei, vou montar uma companhia. Montei a Companhia Teatral Falca. Isso em 84, está fazendo 40 anos a companhia. E ela veio fazendo, e com isso eu já fiz mais de, eu não sei nem mais quantos espetáculos, mas pelo menos uns 8.000, 7.000 espetáculos. Uau. Eu fiz uma peça, para você ter uma ideia, o Coelhinho Pitomba, eu fiz 21 anos. E só parei porque o rapaz que fazia o Coelho há 19 anos, num espetáculo que eu estava fazendo em Saquarema, quando terminou a temporada lá, ele virou para mim e falou assim, Elísio, não aguento mais fazer esse coelho, vou parar. Eu falei, então tá bom, Ricardo. Ele até faleceu ano passado. Eu falei, tá bom, Ricardo, então o Coelhinho Pitomba eu também estou aposentando hoje. Aposentei. Meus 3 porquinhos, Dama e Vagabundo, Pinóquio, clássicos foram uma infinidade. E outras peças que não são clássicas, mas que eu sempre gostei de fazer, peças que... Já fez a Revolta dos Brinquedos? Pernambuco fiz, Oliveira. eu Você fiz fez a qual? bonequinha de louça. A bonequinha de louça. Eu lembro que eu tinha um cabelo cacheado e até a cintura aqui. Eu fiz. A criançada adora. Botei um vestido de seda, tipo, amarelinho e tal. Tinha Uma maquiagem nunca foi boa, nem maquiagem de teatro foi boa. boneca de pano. Tinha né, bonequinha de todo pano. Todo mundo jogava pro lado. Soldadinho de chumbo. Soldadinho de chumbo. Muito legal. Eu dirigi. Tinha ursinho. Ursinho. O ursinho quem fazia era até o Ricardo Brandão, esse que fazia. Afinal, foi o melhor urso da Vovó dos Brinquedos que eu vi até hoje. E a peça, essa peça, entende, foi uma peça que nós viajamos para tudo quanto é lugar. Porque em dado momento eu conheci uma produtora, ali foi até engraçado, me pediram para fazer um espetáculo na rua no Dia das Crianças. Aí, como está na Litoral, não vou dizer onde foi, tá? Porque não tem lógica isso, né? Fazer propaganda aqui, foi lá naquele... Foi ele que me pediu, mas aí eu fui fazer na rua. Então, eu fiquei do lado do operador de som e montaram um palanque na rua e estava rolando a peça lá. Aí, de repente, chegou uma menina baixinha, assim, pequenininha, bonitinha, para mim, e falou, você que é o responsável? Aí eu estava do lado e falei assim, sou. Ela falou assim, a gente pode conversar depois? Aí eu falei, tá bom. Estava ela e um outro rapaz. E o rapaz era um cara alto, né? Tá lá do lado dela, parecia o namorado dela, era o namorado dela realmente. Aí, mas eu achava que ele era o produtor, porque ela era a menina, sabe? Aquela menina que você olha assim, essa menina, ela fez produção para mim,
pelo interior durante uns 10 anos, mas eu nunca vi uma Caramba, produtora igual ela, pô, entende? Uma maravilha. coisa impressionante ela. Eu nunca fiz um espetáculo que não vendeu todos os ingressos com ela, Olha. E mas em vida de qualquer produtor lugar. não é mole não. É impressionante. Ela é uma pena, quer dizer, pena para mim, para ela não, porque ela morava em Macaé e lá você sabe que tem muito estrangeiro, né? E Uhum. ela uma vez começou a namorar um holandês, um engenheiro da Nedril, que é uma empresa americana, né? Aí casou com ele. Ela não sabia nem, sabia que ele era engenheiro. Depois ela foi conhecer a família dele na Holanda, né? Aí subiu lá num prédio, ela contava pra mim, eu subi lá no prédio, de repente cheguei e falei, mas então, teu pai é o quê aqui? Meu pai é o dono, é Hum. a Generali, uma das maiores Ui, seguradoras do mundo. Olha só a ui. sorte que ela deu. Hoje em dia eu só vim viajando. No dia eu perguntei seus filhos, ela Que falou, não sei chato, nem onde estão. né? É chato É isso, né? muito chato Chato, coitado. isso. Mas ela é muito minha amiga até hoje. Eu falo com ela sempre. Mas ela, aí começamos, começou a crescer muito, sabe? E aí eu fui fazendo, eu comecei a produzir também, levando outros atores para isso, outros espetáculos para isso. Aí eu produzi Fafi Siqueira, Jonas Bloch, Henriqueta Brieba, com Por Falta de Roupa Nova, Fazer Ferro na Velha. Lembro, eh, lembro. e agora, ninguém. Eu tive tanta satisfação e tenho saudade até hoje de ter empresariado Dercy Gonçalves. Olha. A Dercy foi uma pessoa assim, acho que eu tenho saudade dela até hoje. Era uma pessoa de uma educação, de uma coisa. Eu nunca vi ela falar um palavrão, você acredita? Sério? Fora do palco, nunca vi. Nunca vi. Uma vez eu cheguei num hotel em Macaé, o motorista dela falou assim: "Ó, nós já estamos indo." Eu falei: "Peraí, que eu vou passar aí." Aí eu passei no hotel, ela estava sentada no hall do hotel, devia ter umas 20 crianças em volta dela, ela batendo papo com as crianças. Entendeu? Olha só. E ela uma vez até me falou um Legal. negócio que eu nunca mais me esqueci, porque você sabe que empresário, às vezes, entende, ele vende 200 ingressos, ele fala que vendeu 180, essas coisas. Eu Uhum. nunca fiz isso, você pode estar certo disso, nunca fiz isso. E ela Tô só. virou um dia para mim e falou assim: "Eu vou dizer um negócio, mas não é para o senhor ficar bobo, não. Hein? O senhor foi o único empresário que nunca me roubou." Aí eu fiquei olhando, depois fiquei pensando: como é que as pessoas podem roubar uma pessoa como Dercy Gonçalves? É inexplicável isso. Você sabe por quê? Porque eu nunca fiz um espetáculo com Dercy que tivesse uma cadeira vazia, Fantástico. entendendo? E ela te dava a chance de você ganhar dinheiro, ela só ficava com 40% da bilheteria, te dava 60%. Para pagar todos os custos, né, que afinal de contas também não Mas eram mesmo poucos, né. assim, às vezes você ganhava só 20% de algumas pessoas, tá entendendo? Uhum. Ela não, ela te dava a chance de você ganhar, e ela tinha uma máxima que eu também tenho, foi assim: sem empresário eu não vivo, sem aquele produtor local eu não vivo. Essa semana mesmo eu passei no interior agora, na região dos lagos, mantendo contato com essas produções. Porque eu vou fazer várias cidades, vou fazer Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia, agora em outubro. Quer dizer, mas eu tenho que ir na frente para ficar vendo isso tudo, né? E o seu Aí, foco hoje é relacionado a peças infantis? em outubro vai. Em outubro, uma peça que eu estreiei a semana passada no Teatro Municipal aqui de Niterói, é Seu Sol, Dona Lua, a história de amor entre o Sol e a Lua. Ai, que A lindo, luta, romântico. a luta de um cupido, que é o Tempito, que quer fazer a união dos outros e não consegue, porque o Tempito não deixa os dois se encontrarem, uma à noite, outra de Ah, dia. é confuso, né. Mas aí consegue se encontrar através do eclipse, Ah, que entendeu? O lindo. autor é um autor pernambucano. Romântico, hein, você estava Ah, inspira é. A foi pe você que escreveu ou não? Não, não, Marco Sá, é Marcos o autor Sá, estava pernambucano. inspirado, hein. Não, a peça, todo mundo que vê a peça acha a peça sabe, é de uma Sensibilidade. delicadeza a peça, sabe, é muito bonito. A trilha até do Zélia, que você deve conhecer, Zélio Mansur, né, que é um senhor músico, à luz do Grampolho, aí a peça todo mundo está elogiando porque ela ficou muito bonita, custou caro, mas É. ficou muito bonita a peça, né. E a gente estreou e agora vai sair aí. Mas voltando, entende, um pouquinho mais lá atrás, aí começou a Companhia Teatral Foco crescer, crescer, crescer. Aí, através dessa menina Cristiane, a gente conseguiu um patrocínio da Petrobras. Boa. E eu fazia uma permuta com a Petrobras, doando, entende, renda de espetáculos também para a colônia de pescadores de Macaé e de outros locais, que a extração de petróleo acabou com vários locais de colônia de pescadores, sujando a água de óleo, os navios encostando, e Uhum. etc, etc. Aí eu fazia doação, a Petrobras comprava o meu espetáculo e eu me comprometia e doava toda a renda do espetáculo para a colônia de pescadores de várias cidades.
E fazia também, isso é um negócio Fazer meu, pelo menos uma sessão, né, é, como doação. como não, às vezes, por exemplo, Macaé, eu fazia 3 sessões no final de semana, 2 no sábado e 1 no domingo. Eu doava as 3 e a Petrobras me comprava 3 espetáculos, Entendi. entendendo? Porque o pessoal lá não conseguia pescar mais, os peixes saíam cheios de óleo, Uhum. entendendo? Quer dizer, Isso aí foi em era que ano, mais ou menos? Que isso eu tô década? falando aí 1980, não? por aí, anos 80, com Anos certeza, 80. 80, 90, 90, né? 90, exatamente, por aí, 80, 90, início 90. E aí vim com a companhia, aí conseguimos um patrocínio da Vale também. Aí nós fomos umas 4 vezes por ano, nós íamos a Carajás, lá no meio da floresta amazônica. A gente ia, levava espetáculo lá, e eles levavam sempre um espetáculo infantil, que era sempre o nosso, e levava um espetáculo para adulto, né? Aí uma vez, né, nós já fomos com o MPB4, fomos com vários artistas, vários, vários, vários. Eh, e fomos levando, né? E depois a Vale passou a ser, deixou de ser estatal, né? Passou do governo. Aí eu perdi os contatos, porque mudou todo mundo, É, lógico que mudou mudou, todo mundo. com Eu agora certeza. estou começando a voltar esse contato com o pessoal da Vale, através até de um conhecido do meu pai, porque meu pai foi auditor da Vale, foi economista da Vale. Aí eu me encontrei com ele e falei, eu conheço fulano, conheço fulano. Aí se você não tiver esse caminho, alguém Com que te certeza. diga, o caminho é por aqui, você não consegue chegar a ninguém, né? Quer dizer, então eu estou mantendo esses contatos. Porque o nego fala assim, pô, mas você ainda está querendo fazer teatro está tão difícil. Eu falei assim, olha, hoje em dia eu não faço teatro precisando do teatro, mas o que eu vejo as pessoas, entende? Vivem de teatro e não estão conseguindo fazer. É verdade. Entendendo? Por quê? É Porque triste isso. Niterói cometeu um erro muito grande, foi ter fechado o Leopoldo Frois. E o que eles tinham que fazer? Tinha que fechar para a reforma? Tinha, o Teatro Leopoldo Frois, mas tinha que comprar da Mitra. A Mitra venderia, como vendeu agora para o hospital. O Teatro Hum. Leopoldo Frois, o velho Teatro Hospital, virou um hospital agora. Entendeu? E aquele teatro era um teatro que as pessoas podiam começar, que podiam errar, que era um teatro, entende? Diferente. Todo você vê, MPB4, Quarteto em Si, Baby Consuelo, todo mundo começou ali, né? Vários, Dudu, Eduardo Rosa, do Papel Crepom, começaram fazendo teatro ali. Dudu ainda faz, Faz, mas trabalho ele infantil? está revoltado, ele disse que não quer fazer mais, porque não Ah, tem local para fazer. Porque antigamente você investia, por exemplo, 15, 20 mil reais numa peça. Que é isso que investe mesmo, é figurino, é cenário, é sim, trilha é dinheiro. sonora, é iluminação, isso tudo São custa os dinheiro. profissionais. Pois é, tá entendendo? Uma iluminação hoje bem feita está custando 3 mil reais, pô. Para o cara montar a luz, criar a luz, tá entendendo? E uma trilha sonora, 2.500, porque não é só a trilha, é trilha, aluguel de estúdio para gravar, quer dizer, uma série de coisas, né? Figurino. Hoje em dia, nem faz um figurino aí, você não gasta menos de 4 figurinos, gasta aí uns 800 mil reais cada figurino. Aí você pede a Até pauta. costureira tá difícil você Não, encontrar hoje, costureira, pois tudo, né? é, costureira também, costureira cobra também. Ela cobra normalmente a costureira cobra cada figurino em torno de 400 a 500 reais. Normalmente isso. A minha, por exemplo, cobra isso. Yara Portilho. Então, aí você vai, pede a pauta, aí tanto teatro municipal como dá uma semana. Entendeu? Porque você não dá nem para respirar. Entendeu? Aí você tem que ir para outros lugares para fazer, porque aqui está porque está muita gente fazendo. E Niterói, que já foi a cidade com o maior número de teatro por habitante, tinham 7 teatros, hoje já não é mais. Porque acabou o Leopoldo Frois, entendeu? O teatro agora, o DCE também acabou, que era um É, o teatro. DCE era O um espaço DCE bom, né? está fechado, Tá não fechado há sei. anos, O teatro da UF é muito da fechado. UF. O teatro da UF, entende? Tem um rapaz lá que bleca tudo, entendendo? Ele não gosta do pessoal de Niterói, mas ele. Eu já fiz ali, Eu qual fiz. foi? Pluft o Fantasminha. Ah, Eu fui a menina eu dirigi o Maribel. Pluft também. Ah, você foi a Maribel? Eu fui a E eu fiz o Perna Maribel. de Pau uma vez. Ah, era lindo, fantástico, amei. Eu entrava com a Eu Maribel,
presa com ela que eu sequestrei a Maribel. É. O perna de pau, né? Na época, quem dirigiu pra mim foi o Surrey Saúde, Foi o no Surrey. saudoso Surrey Foi o Saúde. Surrey. Tem muita saudade dele também. O Também Surrey era uma tem. pessoa, foi meu Excelente sócio. diretor. Nós montamos a Revolta dos Brinquedos, eu montei com ele, de Legal. sociedade. Viajamos pelo estado do Rio todo aí. Fiz muito projeto de escola com ele. Ele fazia muito. O Surrey fazia muito. O Surrey fazia muito. E o Surrey, quando estava municipal, ele dava a chance de as pessoas trabalharem, entendeu? E pagava direitinho. Não, tudo direitinho, o Surrey. E ele era um cara que ele fazia, ele era um bom produtor, sabia? Ele era um bom produtor. Você Sim. estrava uma peça sem dever nada, É verdade. entendeu? Que ele ia atrás de uma coisa, ia atrás do outro, pedia ali, pedia aquilo. Como um bom árabe, né? Ele sabia pedir, né? Mas eu E- nunca vi ninguém que não seja cara de pau se dar bem, não só no teatro, verdade. mas em qualquer Mas ele era profissão, demais, ele era principalmente demais. da área de comunicação social. Surrey, às vezes eu até me afastava como assim, mas não é possível. Se eu fizer isso, o cara vai me dar um tapa É aqui, aquele vai me negócio, mandar. não a gente já tem, né? Agora buscar o sim. É verdade. Ou não, mas que pode dizer não. Às vezes intimida um pouco, você, ai meu Deus, lá vou eu de novo. Aí, o ano passado, aí vinha esses anos todos fazendo, por exemplo, essa peça com o Enim Pitomba, eu fiz 1.382 apresentações. Uau! É muita coisa. Os 3 Porquinhos, nós chegamos a 1.200. Hoje eu não faço mais, porque eu estou evitando fazer clássico, tá entendendo? Uhum. Porque o clássico é mais fácil você levar público, mas em compensação, as outras peças te dão mais trabalho para você trabalhar ela, tá entendendo? Mas eu acho que elas ficam mais bonitas, tá entendendo? Porque o clássico, quem vai assistir já sabe o que vai acontecer com o Pinóquio, já sabe o que vai acontecer com a Baratinha, já sabe o que vai acontecer com os porquinhos, que vão vencer o lobo mau. E já existe isso. Então, não existe o novo, a surpresa. Né? Eu gosto de fazer essas surpresas Mas também você com as sabe que essas crianças. surpresas, assim, que realmente isso me lembra muito de Jorge Azevedo, né? Ele fazia, Branca de Neve, você tá falando aí, ele sempre era uma personagem feminina. Então ele Fazia fazia a madrasta, bruxa. a bruxa. Então, assim, era fantástico, não deixava de ser uma surpresa, porque as caras e bocas que ele fazia era fantástico. O Jorge Azevedo é um bom ator. Ele e a Guita, né? Guita A Gatti. Guita, que é a grande paixão da vida dela, é o Jorge Azevedo. É verdade, sempre foi, né? Ela mora ali na Miguel de Frias, né? Eu Mas nunca ela mais tá sempre encontrei com com ele. ela. Ela tá sempre Eu com fiz ele. teatro revista também, que é o Jorge Azevedo, Encantado, show. Aí foi no Leopoldo Frois, né? Não foi? Foi. Eu me lembro Ele disso. fez várias Eu não me apresentações lembro no de você Rio, porque Niterói. tempo passa, né? Mas eu me Pois lembro da é. revista que ele fez. Eu nem era muito loura na época. Mas aí, quer dizer, então hoje, aí depois disso, entende? Eu tive uma época parada, entende? Até por falta de ter assumido o meu outro lado profissional, né? Que é matemática, engenharia, né? Eu fiz engenharia, e eu assumi uma empresa a convite de um amigo meu de infância e fiquei lá, fiquei meio preso. Aí depois eu consegui uma brechinha voltar a fazer, aí voltei a fazer. Né? E hoje tem feito direto aí. A gente não né, consegue sabe? ficar 100% longe, né? Não tem. O teatro é uma coisa que entra no teu sangue, assim, desde que você. A arte em si, né? E não A adianta, arte- cada vez que você sobe no palco, dá aquele calafriozinho, É aquela verdade, sensação, sempre. né? Sempre, Não não tem tem jeito. como. Não tem. Mas sabe o que eu comparo? Sabe por que a arte entra assim e é interessante? Porque a arte é um negócio de criação. Você nunca sabe qual vai ser o resultado. É igual, por exemplo, como eu já construí também, já passei muita construção, é uma coisa assim que, quando você vê um troço, um prédio pronto, você fala assim, surgiu. E você foi uma das pessoas responsáveis pelaquilo, entendendo? A mesma coisa é o teatro. É uma coisa, eu acho que deve ser um médico quando ele tem uma cirurgia bem sucedida. Né? Ele deve ficar satisfeito com aquilo que ele fez. Sim, com Não é? certeza. E às vezes pode errar também. Entendeu? Eu conheço um médico que errou, e ele fala assim: porque não processaram. Eu falei, gente, todo mundo erra. Uhum. Entendeu? Então, o médico não é infalível. Entendeu? Ele não é Médico infalível. e polícia, não pode errar, né? Porque se Não errar é pode errar. fatal, é Isso sempre é fatal. fatal, exatamente isso. Mas todo mundo erra. Então, às vezes, É diferente. Se eu defendo- escrever tive- alguma coisa errada enquanto jornalista, enquanto publicitária, eu verdade. posso chegar lá, apagar o sinal, tem como consertar, né? Mas é diferente quando você trata de Por vidas. exemplo, eu tive uma irmã que morreu por causa de um erro médico, uma cirurgia, um erro médico. Isso depois os médicos da família falaram pra gente, né? Mas aí meu irmão queria processar o médico, eu falei, Niltinho, primeiro que não vai trazer ela de volta. Segundo, você nunca errou? Falei pro meu irmão, você nunca errou? O cara faz 20 cirurgias por dia, errou numa. Quer dizer, aí a gente deixou pra lá.
Não, eu tive um problema sério, assim, não mudando muito de assunto, mas já mudando, né, É quando você tá verdade. falando isso, eu tive um problema sério de erro médico também com meu filho, com 2 anos e pouquinho. Eu ia para o hospital porque ele estava sentindo uma dor muito grande abdominal e os médicos mandavam voltar para casa por 3 vezes, até o dia que ele inchou a Muito. barriga, ficou com um biguinho roxo e não conseguia andar direito. Aí quando foi ver tinha que operar. Então, talvez se tivesse olhado, tivesse feito um exame mais detalhado na época, tivesse feito um exame de sangue, como Não, eu não solicitei por chegaria à várias vezes, operação. não tinha chegado ao estado que chegou, que ele quase faleceu. Teve parada cardíaca, teve que fazer transfusão de sangue, enfim. Foi uma época bem difícil, mas que hoje eu entendo. Se eu tivesse conhecimento hoje, que eu né, que, Mas tivesse conhecimento de hoje, antigamente, talvez muita coisa também não tivesse acontecido, mas eu é também não verdade. posso me culpar disso, porque eu não fiz medicina, né. É verdade. Mas hoje, É infelizmente, verdade. você tem que Mas isso entender um acon pouquinho de cada coisa para você tentar administrar e ver até onde as pessoas podem ir mas também. isso que você está falando, eu vejo muito em emergência, sabia? Uhum. Emergência, entende? Não vai a fundo. Por isso que eu acho que todos nós devemos ter o nosso médico, que nos conhece profundamente. É, não, Esse é que é o concordo. problema, né. Mas aí, entende, voltando ao teatro, né, que é o O nosso hoje é foco a aqui. razão das nossas vidas, É. entendendo? Eu continuo fazendo. No ano passado eu montei uma empresa, entende, a outra empresa que é a Searte, que é o que estou tocando, mas não deixei a companhia de é uma questão contábil apenas, né, porque a Searte é uma Hum. empresa unipessoal, né, que é uma empresa com imposto mais barato, que é uma empresa ligada à Hum. arte, que etc. Mas a companhia de Teatral Foco ainda absorve muito, porque eu conquistei muita coisa na minha vida por causa da Falc. Uhum. Também, sabe. E eu vivi de teatro mesmo, conseguia comprar imóvel, etcétera, com o teatro mesmo. Fantástico, que Mas experiência boa de estar empresariando também repassando. esses grandes artistas, né. Sim. Eu devo ter empresariado uns 40 artistas globais, sabia. Somebody Lodge, Lúcia Barufaldi, é que Jonas Bloch, então, eu fui 42 cidades com ele, Uau. entendeu. E é um cara que eu vou até mandar para ele, pra ele ouvir isso aqui: "Ô Jonas, você é um cara fantástico", entendeu. É um cara de uma simplicidade, entendeu, fora do comum, né, mora lá no Recreio dos Bandeirantes. E a Dercy também, e outros também, sabe, eu não tenho que reclamar de ninguém não. Eu dei sorte na vida nesse aspecto, Você está tive falando pessoas boas. de um pouquinho de falta de espaço, né. Eu não tenho visto muitas produções infantis aqui em Niterói. Por quê? Você diz que a produção é relacionada a essa parte de teatro, porque, assim, eu estou vendo, assim, produções novas, situações diferenciadas, de repente, monólogos, né, ganhando muito espaço, mas infantil mesmo, essa geração nova aí não vai ter um Porque nin aparato à cultura como nós tivemos. Exatamente, porque ninguém está conseguindo produzir, em primeiro lugar. Em segundo, você não consegue pauta. Então, Hum. quando consegue, é o que eu estava falando que o Eduardo Rosa, lá do Papel Crepom, falou comigo. Ele disse: "Não tem mais, não tem vontade de fazer". Aí você faz, você gasta um dinheiro, entende, bota uma peça, dá uma trabalheira danada para fazer um final de semana. Ou então você Uhum. vai ter que sair por aí, tem que correr para o Rio de Janeiro, tem que correr para não sei para onde. É, porque muitas das vezes o diretor, ele é diretor, produtor, ele vê roupa, ele faz tudo, Ele né. E faz, ainda ele faz. divulga, bota o material para É. imprensa. Mas e hoje ainda tem um problema que antigamente ainda tinha a famosa filipeta que você distribuía. Não é que Sim. você não distribua hoje, mas hoje em dia hoje é 10% na bilheteria, não é mais do que isso. Antigamente era 90. Hoje em Uhum. dia a internet é que Com certeza. Mas você sabe que eu tive um problema em relação a isso? Recentemente eu fui assistir uma apresentação ali na Roberto Silveira, ali é do Eduardo Associação Crescente, Médica, é, Associação Médica. Eduardo Crachete. Comprei pela internet e tudo, só que o meu e-mail estava entupido, enfim, as entradas não chegaram no meu e-mail, né, eu não conseguia Pela resgatar de Simpla, né? jeito pelo Simpla. É lógico que tem o app e tal, só que o celular já está entupido, então eu não consigo mais ficar baixando app a rodo para ficar baixando essas coisas. Você tem um celular só? Celular só, por enquanto, mas estou Eu vendo tenho 2. necessidade. Pois é, você está no bom caminho, tá mais à frente, com uma visão mais à frente que a minha. E aí, enfim, resultado, perdi a entrada, acabei deixando pra lá, no final das contas também não se precisou, porque eu acabei comprando 3, só foram 2 pessoas. Mas, eu tive esse agravante, assim, que eu fiquei bem chateada, entende.
porque você tem que ter, tudo bem, o plano B, plano C, aí chega lá na entrada, não tem como você dar seu nome e a pessoa resgatar a entrada lá, não vai estar seu nome lá, tudo celular. Se o seu celular acabar a bateria, acabou. Você vai para um evento, para o outro, daqui a pouco quando você vai ver se está sem bateria, você não tem como comprovar que você comprou a entrada se você não tiver imprimido, tiver o material É impresso. verdade. Hoje em dia é tudo assim. Então a tecnologia, ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, É. sabe? Às vezes certas burocracias me irritam, porque você imagina, você tem discernimento, você tem atitude, você vive no métier, mas uma pessoa hoje de 70, 80 anos, ela não tem essa disposição para chegar e resolver isso tudo, nem todo Não mundo tem, tem. não tem, E aí você acaba privando, se não tiver não um dá mesmo. filho, um neto, entendeu? Alguém que ajude, uma amiga, né, que entenda da situação, você fica sem assistir. Por exemplo, isso nunca aconteceu comigo, mas hoje em dia, por exemplo, você vai ver uma partida de futebol. Aí você compra pela internet. Aí fica aqui o ingresso, fica aqui. Eles mandam o ingresso para cá, fica aqui. Mas chega lá na hora, cai o sinal da operadora. Como é que faz? Como é que você Exatamente, entra? exatamente. Agora tem estádios, por exemplo, como o estádio do Newton Santos, por exemplo, que você grava a biometria. Então você olha lá, ele já sabe que você vendeu. Aliás, aqui no prédio está aqui também, né? Muito bom. Tem a Isso aqui biometria. tem para entrar aqui no Pois é, prédio. aí você, na hora que eu passei no roleta, só olhei ali, abriu a roleta. Entendendo? Quer dizer, porque ele sabe que eu já tinha dado a documentação já, lá. E a mesma coisa é o ingresso. Ó, o ingresso está no meu nome, entende? Pá, você faz a biografia, lá na hora você consegue entrar, já é melhor. Porque ficar dependendo só do celular, você pode não entrar Não, no show, exatamente. Eu entendeu? acho isso, ainda mais eu, em poucas horas eu fico sem celular, que eu fico 24 horas, eu faço 1000 trabalhos ao mesmo Todo tempo. jornalista tem Eu que ser não sei assim, como né? é que eu aguento, mas enfim, graças a essa conexão que também veio para ajudar a gente em termos de informação, em termos de atualização, que a gente sabe das novidades, né, em primeira mão e acaba se precavendo em alguns momentos, repassando informação em outros, enfim, e aí a gente vai vivendo. Mas, por exemplo, eu tive uma situação que aí eu comprei as entradas e também não consegui baixar, porque ainda tem essa possibilidade, você baixa na hora. É. O aplicativo não baixava de jeito nenhum o PDF da entrada. Eu falei assim: "Caramba, não consegui baixar". Aí eu falei assim: "Não, vai por e-mail". Aí foi o pagamento, a confirmação do pagamento foi para um e-mail e a entrada foi para o outro, entendeu? Que era do Google. Aí eu falei assim: "Caramba", e eu entrei em contato com a empresa e falei assim: "Olha, eu só recebi a confirmação do pagamento". E aí eu tive que, limpar a minha caixa de entrada, porque agora eles Que estão não assim entraram. também, né, porque tudo agora é dinheiro. Eles entenderam que eles podem ganhar, até com seus e-mails, né, de outra forma sem ser os seus dados pessoais. E aí, se você não comprar espaço, você fica reduzido, né, de informação, de material, de PDFs que você guarda, fotografias, imagens, enfim. E aí, simplesmente não foi, eu tive que esvaziar, a empresa foi e enviou de novo as entradas para o outro e-mail, aí eu consegui baixar 2, mas a terceira não chegou. Entendeu? Eu Esse estava é em um cima problema. da hora do evento Isso para nunca começar, aconteceu você quer comigo, não, mas saber? pode acontecer. Não, pode acontecer, e é dinheiro, na brincadeira eu perdi R$ 200, porque eu tinha comprado a entrada VIP, entendeu? Então assim, a gente fica chateado e tudo, falei assim: acabei deixando pra lá. Eu poderia até falar assim: "Olha, não foram usados, eu quero rever meu dinheiro de volta e tal", mas acabei nem fazendo, acabei É deixando porque pra às vezes lá. você fica tão Mas chateado que. não, e a tecnologia ela ajuda, mas ela atrapalha também, É. entendeu? Então assim, né, fica aí de lembrete para, né, para os lugares, né, que fazem É. exibição, assim, Mas esse negócio que você falou, sabe, tô no teatro, que facilitem a vida também do é, pessoal que não tem muito acesso, ou que pode ter algum tipo de problema na hora de é apresentar, né, verdade, é verdade. as E entradas. esse negócio de teatro é isso que está acontecendo, sabe. Você não tem espaço aqui em Niterói, não tem. Eu sempre falo, tenho falado com alguns candidatos aí, que a solução seria construir um teatro para suprir o Teatro Leopoldo Trotsky. O Teatro Uhum, Leopoldo Trotsky faz falta, muita falta para as companhias e grupos de Niterói, grupos, teatro, companhias de Niterói, que são grupos registrados, etc, 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 mas que não tem como fazer. Aí ficam indo para ali, indo para aqui, indo para lá, entende? Um verdadeiro caça-níquel, uhum. entendendo? Quer dizer, aí as pessoas ganham mal, entendendo? Porque a produção ganhando mal, o ator ganha mal, entendendo? Porque ninguém faz milagre, dinheiro não nasce em capim, É. né? Quer dizer, então aí fica com E esse tinha problema. tinha Você alguns lugares alternativos também de apresentação, tipo o Campo de São Bento, aos finais de semana fazia apresentação de infantil. tem, Não tenho visto mas, também. pois é, não tem giz por quê?
porque a Secretaria de Cultura não faz. Isso Hum, teria que ser da Secretaria de Cultura, né. A entendi. Secretaria de Cultura é um problema, que eu não vou nem falar aqui, porque não, eu não entro em edital da Secretaria de Aham. Cultura, não entro. Ah, eu vejo que eles estão investindo bastante nessa questão de internet, É, mas eu vou ficar de calado. trabalhos virtuais. Cala-te. Ah, porque que o que está acontecendo lá é um absurdo, mas não é, eu estou falando da Secretaria de Cultura, não é a FAM. Você dá aula também? Já deu aula de Já dei aula teatro? de teatro. Eu e esse Fábio Klein, nós tivemos um curso na Assunção. Curso foi uns 4 anos de curso na Assunção. Mas depois eu parei, entende? Porque o curso de teatro você tem que ter um local que atraia. E esse local tem que ser uma escola. Você pode ver que todos os cursos de teatro que tiveram, entende, nasceram numa escola. O Dudu tem hoje o curso dele, lá no Papel Clepom, até hoje nasceu na escola. Hoje ele está no próprio o espaço que ele criou, né. O Marcelo Caridade, que é outro grande ator e grande produtor aqui em Niterói, também ele criou, começou numa escola, entendendo? Por quê? Porque na escola ele começa a fazer aquela pessoa, aí aparece lá 50 pessoas para fazer o curso de teatro, divide em horários, etc, e por idade, aí começa a fazer. Aí quando você começa a montar teu espaço, aquelas pessoas vão falando para outro, para outro, para outro, para outro, né, que a melhor forma de divulgar é o boca a boca, É, né, continua sendo boca a em boca. qualquer coisa. E hoje em dia, a internet ajudou, mas em compensação prejudicou o teatro infantil. Você estava falando que você não tem visto muito teatro infantil, por quê? Porque se você perguntar hoje para um garoto de 10 anos que ia assistir teatro infantil, ele: "Não, eu vou assistir teatro de criança? É, não Não tem vou". mais o interesse como antes, não. Eu noto o seguinte, antigamente você fazia de 2, 3 anos até 11, 12 anos, você fazia teatro. Hoje em dia você não faz com mais de 9. E olhe lá. Olha. A criança com 9 já se sente adolescente, e já é mesmo. Eu vejo coisas, entende, com 12, 13 anos, já está quase casando, entendendo, por aí. Eu tenho visto, Caramba. no outro dia eu vi uma menina com 13 anos com filho no colo. 13 anos, entendendo? Quer dizer, ela ficou grávida com 12. Tudo bem que uma menina, entende, de Você acha que a poucos infância se recursos, perdeu por etc. conta da internet? Hã? Você acha que a infância se perdeu por conta das redes sociais? Não, não é, não, não é, porque a idade diminuiu muito, entendendo? E a internet faz a criança ficar adulta mais rápido. Sim. Entendendo? Esse é que é o É muita problema. informação, Muita informação talvez e fora de vídeo, hora. etc. Eu tenho um sobrinho neto, neto do meu irmão, mora em São Paulo, eu estava lá em São Paulo, estava mexendo no celular, estava olhando aquilo, aí ele ficou olhando, ô tio, não é assim não, 6 anos, bicho, 6 anos. Mas é verdade, essa garotada daqui a uns 10 anos, eu não sei na cabeça dessa garotada, entende? Vai ser todo mundo gênio, porque E, na verdade, a tela hipnotiza um pouco. Eu já acho que vai ser uma geração depressiva. pode até ser. Pode até ser, porque eu converso muito lá com o Faro, o presidente da empresa, e a gente começa a ver, comparar a infância e adolescência que eu tive com hoje esse pessoal. E eu noto, sabe, que são diferentes. Eu não estou Sim, querendo comparar, mas que a nossa foi muito mais rica, foi. Os anos 70 e 80 foi rico em teatro, foi rico em cinema, foi rico em música. Hoje em dia, vê as músicas hoje em dia e compara com aquelas músicas. Aonde que vai aparecer um Tom Jobim, um Vinícius de Moraes? Aonde que vai aparecer mais isso? Não aparece mais. Entendeu? Cantoras como tinha naquele ele, cantores como tinha, o Ney Matogrosso, com um fenômeno, já fui ver uns 4 shows dele, entendendo? Hoje está com 83 anos, vai fazer show agora. Com olha. 83 anos, entendendo? Quer dizer, pessoas assim que eram artistas mesmo, né? Hoje em dia não, hoje em dia é rebolar, entendeu? Mas é verdade. Hoje é a quantidade de seguidores que conta, né? Tanto é que tá aí Exatamente, hoje em dia a pessoa está ganhando as dinheiro com grandes isso. emissoras fazendo essa captação do pessoal que está fazendo sucesso na internet para levar esse público para É, eles. é, Que foi perdido, né, durante é um período verdade. aí por conta É, desse período de pandemia, onde muitas é, pessoas é ficaram verdade. antenadas nas redes É, sociais, e aí estão tentando resgatar esse momento, é né. verdade. Enfim, o público de teatro infantil diminuiu muito. O público de teatro infantil, porque a criança diminuiu muito a idade da criança. A criança era até 12 anos, era criança. Com certeza, hoje não passa de 8, 9 anos. Eu vou ver teatro infantil? Não, não vou não. Não, eu quero ver o
X-Men, não sei o quê, aqueles negócios todos, né? E o interesse dos artistas hoje? Como é que está o posicionamento deles em relação a esse trabalho com teatro? Pois é, a dificuldade deles é exatamente essa, porque Há não procura? Você acha que eles estão direcionando a parte profissional há procura para de outro fazer caminho? curso, isso há. Eu sempre indico alguém, porque eu não tenho curso, sempre indico o Marcelo Caridade, o Eduardo Rosa, e o próprio Guga também, que tinha Grande parado, Guga está voltando Galo. agora, o concurso de teatro dele. E, ó, são esses três, entende? Eu não digo quem é melhor, eu acho quem é Sim, melhor, mas eu sim. não fico indicando porque a pessoa tem que descobrir também, Eu fiz entende? o curso na Recadarte Produções, né, era Eve Sobral, Guga Galo e Sorri Saúde. É, Né, e com o Guga eu descobria, né, ele me fazia descobrir assim, falou assim: "Ah, qual o lado do seu rosto que você mais gosta", né, tirar a emoção de dentro para fora, né, você olhar para o espelho e você chorar, e você rir, você se é, conhecer, cada parte, né, cada linha da sua face, é enfim, verdade. Porque o teatro, o personagem, não é só o texto, né? O teu corpo tem que falar com como certeza. personagem, entendeu? Não, isso não quer dizer que eu era uma boa aluna não, mas ele ensinava muito bem, né. É, Porque eu sempre é fui verdade, muito fechada, muito é tímida, muito verdade. A tinha gente tem até vários trabalhos juntos. mas era muito O bom, Google foi o meu Pinóquio, muito bom. né? Foi o meu Gepeto no Pinóquio, Aham. entendeu? E ele fez muito bem mesmo, o Google fez muito bem. Céu, Sol na Lua, a primeira montagem que eu fiz foi em 2001, e ele fez também, ele que fez o tempo, né? O senhor que não gostava de nada, não acreditava no amor, que a peça gira em torno disso, né? Mas, Renato, eu vou te dizer um negócio, sabe? Eu não sei, teatro infantil vai durar sempre, mas cada vez para uma idade menor. Eu estava conversando essa semana com a diretora da maior escola de Araruama, e nós vamos fazer um espetáculo lá na escola dela, que ela tem o teatro. É o melhor teatro de Araruama, fica dentro de uma escola, que é o dela. Mais bem equipado, mais tudo. Mas é a maior escola lá. E ela está dizendo: a minha escola tem 36 anos. Eu falei assim: eu me lembro quando começou. Você se lembra como é que nós nos conhecemos? Eu falei para ela, para a Cláudia. Aí ela falou assim: ué, eu fui pedir para você fazer um espetáculo para a gente, mas eu só tinha 7 alunos e você topou fazer. Porque sabe, eu senti que ela estava precisando daquilo. Né? Então, eu fiz espetáculo na escola dela, um projeto de escola para 7 alunos. Hoje ela tem 500 alunos, 600 alunos. Quando eu vou lá, é só pedir, ela falou assim: ah, o dia que você quiser. Entendeu? Muito bom. E outra coisa também que eu faço também, que eu acho que todo mundo podia fazer, sabe? Quando eu viajo, eu sempre procuro a PAI e faço um espetáculo de graça para a PAI. Eu não tenho ninguém da minha família com problema na PAI. Mas eu acho que aquelas crianças, entende? Elas Você vibram com faz a sua aquilo, parte social, né, entende? Essa levando PAI. cultura. Eu não sei, eu mesmo não sei por que eu sempre quis fazer para aquilo. Porque eu nunca tive na minha Mas não família, precisa de explicação, né, entendeu? segue seu Mas eu tenho coração. vontade de Você é fazer. movido pelos Né? sentimentos. Agora, o pior espetáculo que eu fiz na minha vida foi no Teatro Henriqueta Brieba, E na Tijuca, no Tijuca Tênis Clube. Lá tem um teatro, que é o Teatro Henriqueta Brieba. A vice-presidente cultural do Tijuca, uma médica, ela chegou um dia para mim, eu estava em temporada lá, fazia 2 meses de temporada lá. Tijuca é o segundo melhor público de teatro do Rio de Janeiro. Primeiro é Copacabana Leblon. Ela chegou para mim e falou assim: Elísio, será que eu poderia trazer algumas crianças lá do INCA, do Hospital do Câncer, para assistir? Ela é oncologista infantil. Aí eu falei: pode trazer quantas você quiser. Ela falou assim: pô, o teatro aqui tem 250 lugares. Eu falei: pode dar os 250, eu faço de graça sábado para você. E ela não me Hum, cobrava o que eu pagava para o clube, aham. né? Aí ela topou lá. Mas ela deixou vender ingresso também, mas vendeu uns 30 ingressos, entende? A lotação esgotada. Porque eu fico pensando, mas como é que pode aquelas crianças, com um espetáculo tão para baixo, você olhando aquilo na plateia, o elenco, tinha uma menina que fazia a fada de Pinóquio, que ela chorava em cena, vendo o público, Ah, tá. entendeu? Foi uma coisa assim, rapaz. E o espetáculo, sabe aquele espetáculo que foi pesado? As pessoas não conseguiam, entende? Engraçado, a gente sente a energia do público, né. É, Tem isso e era também. uma coisa aquilo, eu falei assim, gente, eu já fico pensando assim, "Pô, mas você não acredita que aquilo possa existir. Só quando você vê, é que você vê, gente, isso existe. Quantas pessoas nem imaginam o que é aquele sétimo andar do Hospital do Câncer? Eu já tive lá, porque um amigo meu estava com câncer, operou lá,
E aí eu fiquei andando com ele pelo corredor. Quando eu passei nesse 7º andar, pela enfermaria infantil, pô, eu não aguentava nem olhar, bicho. Entende? Porque é uma coisa que você não acredita que aquilo exista. Entende? Existe. Né? Então, às vezes você fica pensando assim, pô, eu estou aqui, ó, faço tudo. O que aquelas crianças vai acontecer com elas? Entendendo? E isso sempre mexeu comigo, entendendo? Sempre, esse outro lado. É isso e pessoa idosa. Entendendo? As pessoas dizem, você entende, sempre foi muito ligado às pessoas idosas. Não é, entendendo? Porque a pessoa chega a um ponto. Hoje não é tanto. Hoje, idoso para mim é depois de 90 anos. Ah, é? Entendendo? Mas antigamente, eu me lembro que meu pai, com 45 anos, o nego falava: o que você está fazendo? Não, vou falar com o velho ali. Uhum. A gente chamava os pais da gente com 45 anos de velho, pô. É Entendeu? verdade. Quer dizer, mas lógico que eles morriam com 50, com 60 no máximo, né? Até grandes artistas, né? A Rosa morreu com 32 anos, entendeu? Quer É. dizer, então. Hoje Ai, você vê muitos idosos com 100 anos aí, tem. tranquilinho. Aqui em Eu tive uma Niterói tem bisavó que viveu vários. 105 anos. É. Sara, o nome dela. A mãe do meu avô. Morava em Barões do Paraná, lá Eu estava perto de conversando Valença. mais ou menos sobre isso, não tem muito a ver com idade e morte não, mas a gente estava conversando sobre isso, estava indo para o trabalho hoje mais cedo, né, a minha outra atividade, e aí estava conversando com o motorista do Uber, e a gente estava falando justamente sobre as pessoas que hoje são, tipo, hoje o pessoal faz estética, né, puxa aqui, puxa ali, né, tem gente que tem uma genética boa, não precisa muito no primeiro momento, mas se você tem artifícios para ficar sempre melhor, sempre procurar, ficar bem. E tem as pessoas, né, que às vezes têm algum problema de saúde específico no pulmão, no coração, e nós já podemos observar que a medicina está cuidando disso, vendo órgãos artificiais. Então É, imagina, daqui a pouco você está com problema, "Oh, tô com problema no rim", aí bota um é, rim artificial, acabou o problema. é "Ah, o verdade. coração parou de bater", "Ih, vamos substituir", aí botou o coração. Aí, tipo, daqui a pouco ninguém morre mais. É, Daqui a pouco você tá todo robotizado, né. é. Mas eu acredito assim Aí as pessoas que. vão começar a viver 200 anos. Mas eu acredito muito no pensamento positivo, sabe? Ah, eu E, também. e, e na força de vontade. Por exemplo, eu fui um fumante. Também. Eu fui um fumante. Um dia, eu me lembro que eu cheguei em casa, uma cigarro, assim, botei em cima da mesa. Eu tinha um quarto que era escritório, lá no apartamento. Aí eu botei assim na frente, aí virei para minha esposa: de hoje eu não fumo mais. Eu vou lá 2 maços de cigarro por dia. Eu falei: de hoje eu não fumo mais. Ela falou: vou jogar fora. Não, não. Ele vai ficar aqui uma semana olhando para mim, olhando para ele me chamando e eu dizendo não. Aí depois de uma semana eu dei. E ele falou assim: pode jogar no lixo, não dá para ninguém não, joga no lixo. Nunca mais fumei, entendendo? É a mesma coisa, entender meu corpo. Entendeu? Eu já fui muito gordo. Aí você fala assim: mas você ainda é gordo. Sou, pô, mas eu perdi. Eu já cheguei, para você ter uma ideia, eu já cheguei a 148 quilos. Isso, Caramba. eu estou falando isso em. Foi até quando o Tancredo morreu. O Tancredo morreu em 1985. Uhum. Eu pesava 148 quilos. Aí fiz um dieta e cheguei a 108. Aí depois larguei. Aí depois comecei a emagrecer. Hoje eu estou com 89. Aí eu falei: cerveja Boa. bariátrica, jamais faria. É. Eu jamais faria. Uhum. Entendeu? Mas eu tenho força de vontade. Porque eu mudei toda a alimentação. De hoje em dia não como mais isso, não como mais isso, e acabou, pô. Entendeu? Eu acho que essa força, se todo mundo tivesse essa força, ninguém passava fome. Sabia? Ninguém passava fome. Porque é engraçado. Você já viu quem mais come e quem menos tem? É verdade. O rico não come. Aliás, esses É eventos de rico pouquinho. é tudo pouquinho, Né? ai, Uma vez teve aqui até um dá candidato não. a prefeito de Niterói, e eu estava fazendo um projeto de cultura para ele, e ele falou assim: a gente tem um evento à noite, Elise, vamos lá em casa, vamos jantar. Eu era bem gordo nessa época. Vamos jantar, entende? Aí depois a gente vai para lá. Falei: tá bom. Aí eu fui para casa dele, cheguei lá na casa dele, ele é um empresário. Aí, aí eu vi a empregada dele, foi, botou ali na comida, uma travessinha assim de arroz e uns pastéis. Aí ele comeu e falou assim: "Eu vou tomar um banho rápido e já volto, mas pode comer à vontade". Aí eu falei: "Será que é só isso?". Era só isso. Ele comeu um pouquinho de arroz e 2 pastéis. Tá alimentado, tá Caramba. alimentado. Aí eu falei: "Cara, como é que pode?". Em compensação, na obras que eu fiz,
Aí, por exemplo, tinha uma obra que a gente tinha um canteiro de obra. Aí a gente montamos uma cozinha, né, pagávamos o rapaz, para o rapaz fazer a comida e a gente pagava por prato que ele fornecia, por empregado, né, da obra. A obra era muito grande ali em Vila Lage, devia ter uns 250, 300 empregados. Aí uma vez eu olhei, tinha um funcionário com um capacete da obra, cheio de comida. Era um troço desse tamanho assim, aquele capacete. Quer dizer, não, ele não precisa comer aquilo. Por mais esforço que ele faça, não precisa. Entendendo? Mas come, Não, a entendendo? gente E tá eu também falando era assim. Eu comia com olho grande, eu comia rápido para comer mais. Mas é olha, verdade mesmo, eu comia mais ansiedade, né. rápido para comer mais. Até quando eu namorei uma menina que a mãe dela começou a me ensinar: larga o garfo, bota bem pouquinha comida no teu prato. Aí larga o garfo. Toda vez que der uma garfada, você larga o garfo. Isso é uma lição É para todo mundo mesmo? que é gordo e quer emagrecer sem bariátrica, hein. Larga o garfo, entendeu? Muito bem. Aí terminou de comer ali, pô, você vai querer comer mais, pô, porque você está de olho ali naquele bife, está de olho ali naquela maionese, está de olho ainda no resto que tá ali. Aí ela falou assim: "Não tem problema, você vai poder comer o que você quiser, até o prato todo que tiver ali. Mas antes disso, levanta, vai até a janela, fica 5 minutos na janela e volta para comer. Eu duvido que você coma. É mesmo? Vou fazer esse teste em Faça casa, isso, hein. faça Vou isso". Sabe por quê? fazer. Ela estava me explicando, doutora Cláudia. Você conheceu o Madre Negrão dos Anjos? Não. Pois é, Madre Negrão era um dos maiores médicos endocrinologistas do Brasil e ela, a esposa dele, ela era endocrinologista infantil e ele era endocrinologista. E eu namorei a filha dele. Aí, muito bem, aí ela falou assim, por quê? Aí ela está me explicando por quê. Porque o cérebro é que diz se você está satisfeito ou não. É aqui, uma glândula aqui. E demora 4, 5 minutos para você estar saciada, a informação chegar e ele te informar. Ó, chega que você está saciado. Ela falou isso e é uma verdade. Se você parar 5 minutos, você não volta para comer. Olha, a gente está Você falando já está também de satisfeito. energia positiva, de Entendeu? pensamentos bons. Eu acredito piamente que isso funciona. Eu tive até uma situação em 2020, eu acho, 2019, 2020, eu passei por um problema financeiro grave, não diretamente comigo, mas com a minha mãe. E aí ela estava numa situação bem delicada. Eu falei assim: caramba, não sei como é que a gente vai resolver isso, mas a gente vai. E aí ela foi morar comigo e, eu tentei usar muito dessa questão do pensamento positivo e sempre conversando muito em casa com todo mundo. E eu ouvia tem algumas páginas no YouTube que tem muito essa questão de energia positiva, de vibração, de sons de vibração que elevam, né, a sua autoestima e tal, enfim. E eu passei a fazer isso tudo, eu já estava apelando. Né, eu acho que a oração só não estava valendo muito para mim. E eu falei assim: "Não, vou ter que fazer tudo que for possível, seja espiritualmente, né, e fisicamente". Então a minha parte humana eu fazia, de acordo com que as limitações permitiam, mas eu contava muito com o poder espiritual para que eu resolvesse também a questão, porque eram situações que eu falei assim: "Caramba, não tem por onde sair", né. Tipo, pô, virava pro cara lá de cima e falava assim: "Ó, se vira em cima que eu preciso resolver isso daí, dá um jeito, não posso ficar na M, então, por favor, o senhor resolve aí pra mim. Eu vou fazer aqui embaixo, tu faz aí em cima", né. E Uhum. aí à noite, todo dia de noite, eu botava o fonezinho de ouvido no celular e ouvia várias vozes do pessoal falando: "Não, respira fundo e pensa nisso, e pensa na cor azul", isso aqui e eu ia fazendo tudo. Resultado, não e falando nessa parte também de você atrair dinheiro, essas coisas, e realmente funcionou. Do nada recebi uma informação e que eu precisava entrar com um processo em cima daquela informação, e eu corri atrás, fui para reunião e tal, e consegui, e do nada eu ia ganhar um valor, né, satisfatório e que seria conveniente para estar quitando todas essas problemáticas, que a minha mãe acabou entrando. E aí, enfim, consegui resolver tudo, o dinheiro apareceu até além do que eu imaginava, conseguimos quitar tudo, né, ficamos sem dívida nenhuma, no caso ela. E, tipo, toda essa questão espiritual também foi trabalhada, né, então eu acredito muito. Quando eu pensei assim: "Cara, não tem por onde sair, vai dar ruim",
né? Mas aí só esse pensamento também já te afunda. Então você tem que estar mantendo sempre o pensamento numa linha É reta, verdade. Eu acredito daqui nisso para também. cima, para você conseguir, né, êxito nos seus propósitos. O problema é que às vezes a gente se boicota. Né, porque se fosse isso eu já estava rica, milionária, né, porque tem as dívidas e tal, então aí você relaxa, você esquece, você não escuta mais, e é uma questão que você tem que manter 24 horas, você tem que fazer sempre, você tem que estar sempre mantendo, por mais o problema todo mundo tem, a diferença é como você lidar com aquele problema. Né, então É. assim, tudo bem que às vezes te dá um baque, você leva um soco de um lado, mas você levanta, né, É porque e isso vai acontecer segue. sempre, né, Renata? Não, claro. Agora, Então assim, mas o pensamento eu positivo, ele atrai costumo, coisas boas. eu acho que eu se tiver 100 anos, eu vou continuar projetando a minha vida para daqui a 10 anos. Eu Maravilha. sempre pensei, eu sempre projetei lá atrás. Até a parte financeira também. Eu me lembro que quando eu tinha 18 para 19 anos, eu cheguei a ter 22 canas de poupança. Você fala, tinha muito dinheiro? Não tinha, Uau! não. Não tinha muito dinheiro, não. Só Todo abrir dinheiro as que eu ganhava, eu contas. botava, porque antigamente a carne de poupança. Por que que eu tinha 22? Porque eram 22 dias úteis no mês. Hum, Então, eu tinha, porque pô, se eu ganhasse um teatro, o dinheiro hoje, eu depositava naquele dia. Ela não rendia, ela começava a render naquele dia. Né? Então tinha uma para cada dia. Porque se eu só tivesse uma, se eu botasse, se a vencia hoje, se eu botasse amanhã, eu ia ficar um mês sem rendimento naquela carteira de poupança. Hoje em dia não, hoje em dia todo o dinheiro que você deposita numa carteira de poupança, ela começa a render daquele dia, não uhum. é? Hoje mudou, eu acho que é o correto, porque senão o banco ficava com um mês teu, até um mês ele podia ficar com o teu sem te dar nada em troca, né? Uhum. Mas aí eu sempre me preocupei com isso, tá entendendo? Eu falo pro meu filho o seguinte, ele assim, ele gosta, assim, de um carrão e etcétera. "Ah, mas você tem um carro bom?" Eu falei assim: "Tenho, mas olha só, eu já tive carros velhos de montão, sabe por quê? Porque eu nunca comprei um carro a prazo na minha vida. Eu nunca comprei, Renata. Eu nunca comprei um carro a prazo. Se eu tinha dinheiro para comprar um Fusquinha, eu comprava um Fusquinha. Se eu Uhum. tive para comprar um Fiat 147 que eu tive, foi um Citinha. Um Passat, aquele que abria a porta de trás também, aquele malão, eu tinha. E não era carro do ano, era carro com 10, 15 anos. Hoje eu tenho um carro mais novo, entendendo? Mas porque eu pude comprar ele. Agora, eu me endividar por causa de luxo, Uhum. jamais vai acontecer isso comigo. Às vezes fala assim, pô, você é muito pão duro. Não se trata de ser pão duro. Projeta a sua vida para daqui a 10 anos. Entendeu? Você hoje tem 30 anos. Você já pensou quando você tiver 50 que as oportunidades vão diminuindo? Com certeza. Entendeu? Hein? Que você já não vai ter mais tanta, tanta Disposição, disposição, para querer fazer aquilo, a não ser que você viva de arte. A arte parece que te dá sempre disposição. energia. Entendendo? Sim, Sempre. é Aí o renovação de resto você vai energia. começando a botar para o lado. E a arte não dá tanto dinheiro como do outro. Até dá, mas se você tiver uma Dercy Gonçalves no seu caminho. Entendeu? Eu sempre digo, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como foi com Não, Dercy ela que tá te Gonçalves. abençoando lá de Ah, não cima. tá, com certeza ela tá, e eu quero que ela esteja no melhor lugar do mundo, que foi a pessoa mais incrível que eu trabalhei na minha vida, entendeu? Foi Dercy, entendeu? Foi uma coisa assim que eu tenho Fora saudade da dela até curva. hoje, hein? Fora da curva, né. Ah, fora da curva, ela é uma pessoa, ela, eu não sei o que dizer dela, ela é uma pessoa que só traz coisas boas, entendeu? Quando tá lá, a conversa dela, eu ia para casa dela em Copacabana, tendo para fechar às vezes com ela falava assim: "Aonde é?" Eu falei: São Lourenço, Caxambu", tá, por exemplo, Minas, quando a gente ia para Minas. Ela acertava tudo ali, ela falou: "Tá tudo certo". "Tá, então tá, vou descansar". Aí ia embora, eu ia embora, entendeu? Ela acertava tudo, mas assim, tudo de boca. Uhum. Não tinha nada de papel, entende? Ela confiava muito nas pessoas, entendeu? Sim. Ela confiava muito nas pessoas. E eu ficava preocupado, entendendo? Então, às Uhum. vezes, eu botava flores no camarim dela, botava, não precisa botar essa porcaria não, tá gastando dinheiro à toa. Não precisa botar isso não. E, às vezes, por exemplo, eu arrumava um restaurante, todo mundo queria que ela almoçasse ou jantasse no restaurante, em tudo Aham. quanto é cidade. E eu marcava almoço e janta, mas aí depois eu parei de marcar janta porque ela nunca jantava. Ela ia Hum. pro hotel e falava assim: "Pede alguém para me levar um franguinho a passarinho que tá bom". Aí ela ficava Uhum. lá, na mão mesmo, comendo lá no hotel, entendeu? Mas era uma pessoa muito simples, era muito simples mesmo. Eu acho que ela não tinha noção do que ela representava, Entendi. entendeu? Uma mulher que fazia o mesmo espetáculo durante 100 anos, 80 anos, não sei quantos anos, ela fazia o mesmo espetáculo e lotava sempre.
Por quê? Porque, logicamente, não era o mesmo total, porque ela sempre teve um palavrão novo, teve uma Uhum. brincadeira nova, teve, entendeu? Ela sacava às vezes se o prefeito estava fazendo alguma coisa errada, aí pau em cima do prefeito daquela cidade. Aí eu até falava Aí o assim: povo "O gosta. prefeito nunca mais vai me dar apoio". É que nada, eles levavam na esportiva também, porque eles sabiam que ela era assim, E entendeu? agora, Elísio, É, a agora sua produção? Não, eu tô estou falando nessa dessa nova produção produção. e estou começando já, essa aí já estreou. Hã. Agora eu estou começando a preparar uma outra que é uma adulta. Essa outra peça adulta é o Bicho Vem Jantar, é o nome Hum. da peça. Essa peça foi um argumento meu, eu li um livro, A Ceia dos Cardeais. O que que é A Ceia dos Cardeais? Um livro português. Eram 3 cardeais jantando, tá, e eles discutiam a igreja, criticavam a igreja. Hum. Eles mesmo como cardeais, criticavam várias coisas da igreja, o celibato, algumas coisas eles estavam criticando. O livro gira em torno disso, tipo Ariano Suassuna com Auto da Compadecida também. Ele era um católico fervoroso, mas fez uma crítica à igreja. E Uhum. uma crítica real à igreja que ele fez. Eu fiz também Auto da Compadecida, fiz o bispo até. Aí, bom, aí eu pensei assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa desse tipo. Aí eu pensei num sacristão, num bispo e num padre. O bispo era o cara que punia, o sacristão é o cara que via as coisas erradas e o padre era o errado. Aí eu falei: "Mas eu não sou escritor, eu não escrevo, não adianta, eu não es eu tenho a ideia, eu começo a escrever, vai bem, aí de repente chega no fim, eu não consigo sabe aquilo que É, Janete início, Claire meio e fim. fazia muito bem, que é enrolar o meio da Aham. história? Aquele meio da história eu não consigo, para poder dar um tempo, né, então começava e terminava. Ah, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, aí a Ana Maria Nunes foi uma das maiores autoras de teatro e Você Decide para Globo, a cantoras do rádio, novela, Amazônia, tudo escrito por ela, e uma das mulheres que mais ganhou prêmio em teatro, prêmio Shell de teatro, vários prêmios, né? Mulher, tem no Rio, com textos. Ela mora daqui de Niterói, né? Aí eu liguei para ela, e eu tinha feito uma produção para ela, Pantagruel, quando ela montou Pantagruel. Aí eu liguei para ela e falei assim: Ana Maria, estava querendo falar com você. Ela falou: "Ah, passa aqui em casa." Ela morava ali no Engar. Aí eu passei lá, aí eu falei assim: "Olha só, eu tenho essa ideia aqui, são 3 personagens, queria ver se você não escreveria essa peça para mim não?" Assim, muito humilde, eu perguntei, porque, pô, ela era tão grande, né. Uhum. Aí ela falou assim: "Ah, me dá aqui, me dá esse argumento aí", eu tinha escrito o argumento todo que eu achava, né, aí deixei para ela. Passou uma semana, ela ligou para mim. Ela falou assim: "Elisa, olha só, com esses 3 personagens é impossível você dar uma trama. Não dá, você não dá para a trama não sai, entendeu? Você vai mostrar, entende, pontos, mas não vai dar uma história." Aí eu falei: "O que que você sugere? Botar 2 mulheres?" Eu falei: "Faça o que você quiser." E ela fez essa peça comigo, e eu resolvi montar ela agora. Demorou muito tempo, entende. Aí ela faleceu, entende, aí quem me deu autorização de autorais é uma sobrinha dela que detém os direitos autorais dela, ela deixou tudo pra sobrinha. Ana também, é o mesmo nome dela, só que é Ana Cristina, ela é Ana Maria. E eu estou montando essa peça, são 5 atores, entende, que falam, discutem exatamente os problemas da igreja. E aí você pretende estar apresentando O aonde? ano que Aqui em vem. Niterói ou Vou fazer aqui em viajar? Niterói, eu vou fazer aqui em Niterói, mas só para o ano que vem. E como é que você vai fazer a seleção dos artistas? Se de repente, por exemplo, algum artista estiver assistindo aqui agora, eles têm como fazer algum tipo de Ah, seleção com você? pode entrar em contato comigo, né, todo mundo sabe, qualquer um artista de Niterói sabe meus telefones, entendeu? Mas eu posso dar aqui, é 99 112 4600. Código 21, né? Que aqui Código tá indo 21. pra É 21. Eu já todo tenho mundo. eu já tenho dos 5, eu já tenho 2 atores certos, tá entendendo? Uma Uhum. mulher e um homem, esses 2 estão certos. Os outros 3, entende, eu estou pensando quem vai ser, mas estou aberto. Eu entrei até em contato com a menina de São Gonçalo, mas ela não podia fazer porque eu viajo muito com teatro. E ela é funcionária de uma empresa. Eu falei: "Não, você não, É complicado, é né, complicado, viajar aquilo com ali é o certo. peça. Uhum. Aquilo é o certo." Ela de São Gonçalo é uma boa atriz, uma menina bonita, então eu preciso de uma menina bonita e uma que pareça mais idade, entendeu? Uhum. Eu não vou falar qual é a peça, entende, mas você deve imaginar que é uma grande confusão dentro da paróquia, é uma paróquia ela é passada dentro de uma paróquia do interior, Uhum. entendeu? E o sacristão é um personagem que é um santo na história.
É um santo, mas ele faz fofoca com o bispo de tudo que ele vê. Hã. E aí, Aí, nessas produções, quanto é que mais ou menos um ator, uma atriz pode estar ganhando? pois é, aqui em Niterói, a maioria das pessoas, porque quando eu viajo, eu costumo pagar fixo. Quando não, eu pago como todo mundo, percentual de bilheteria. Porque isso faz eles ajudarem também na divulgação, Uhum. entendeu? Tem gente que paga 2%, entende? Eu não, costumo pagar 5% daí para cima, entendeu? É, não adianta, o teatro não deixa Pois ninguém rico, a é. não ser que você tenha uma Dercy Gonçalves, você ganha dinheiro. Um Jonas Bloch também ganha muito. É um carisma do cara que eu vou te dizer um negócio. Eu até tinha um sócio na época, o César, e ele gostava muito de mim. O César gostava de beber, tomar uísque, tomar não sei o quê, eu não sou de beber. Aí teve um dia que ele me deu um livro e para César deu uma garrafa de rum Bacardi. Até hoje eu brinco com o César, César, ele acha que você é um alcoólatra, eu sou um intelectual da história. Entendeu? Mas eu gosto muito dele, ele é uma pessoa também, sabe? Eu escrevi 3 curtas digitais. Um foi até média. O Chamado, que fala sobre os jovens da Toca de Assis. Escrevi, Como Conquistar uma Garota, que aí, na verdade, foi uma produção, assim, de última hora, a gente gravou em um dia só, Isso é mas bom, rodou pra caramba. isso é bom, sabe para quê? Um público que está aí na cara, veja bem, um público que está na cara. Eu nunca montei para esse tipo de público, que é o público de 13 a 17 anos, mais ou menos. Esse público. E escrevi também, Longe do Mundo, que fala sobre a doença de Alzheimer. É mesmo? Há um tempo atrás. E aí eu consegui exibir na CNT, na TVC Rio Canal 6, foi para um canal também na época da ai, agora esqueci. Eh, Enfim, todos eles foram exibidos, né. Fiz também, Z, o Mosquitinho Levado, que falava sobre o mosquito da dengue na época, até meu filho participou dessa gravação, também foi para a TVC, Canal Rio, TVC Rio Canal 6. Então, assim, eu sempre gostei de escrever, né, tanto é que acabei entrando para a área de comunicação social. E eu gostei muito e tudo, mas, acabei largando tudo, né, por questão de faculdade, achava que faculdade, de repente, eu ia ter um posicionamento melhor, fosse me estabilizar, enfim, hoje o caminho é outro, É. né. Mas não que gente, por Mas eu favor, sempre digo todo que mundo tem todo que ter mundo tem uma que fazer uma profissão. faculdade. Exatamente, Todo todo mundo mundo tem que tem, tem que porque ter. é uma possibilidade de um concurso, é uma Lógico, possibilidade de um lógico. Você emprego tem que melhor. se especializar em alguma coisa na vida, você tem que ter um foco na vida. O meu foco foi em comunicação social, mas, por conta disso eu acabei É. ramificando as minhas áreas de atuação. Esse negócio, Renato, a Miradade foi outra coisa. A Miradade, eu tenho com ele como um ídolo, um pouquinho de ídolo. E uma vez ele falou para mim, para o Ricardo Sanfé, eu estava em temporada em Friburgo, e ele foi fazer um workshop lá. Aí nós sentamos ali no Sesc de Friburgo, sentamos na mesa e ficamos batendo papo, porque nós já tínhamos feito curso com ele, aqui na UF. Hum. A Associação de Trabalhadores da Cena de Niterói, que eu sou um dos fundadores, sou rei, sou 001, eu sou 002. Hoje faço parte também da diretoria. Ela contratou a minha idade, pago pelo Bamerinos na época até. Porque nós tínhamos um sócio fundador também, que ele era diretor do Bamerinos também. Né? Ele faleceu, o Dema, pessoa fantástica também. Bom, aí o Amir Haddad falou uma coisa para gente que eu falo para todo ator. Eu falo para todo ator, gente, não para de estudar. O teatro, de repente, você pode ser um bom ator, ficar milionário com teatro. Mas isso não é normal. É um em 1 milhão. Ah, é. É um em 1 milhão. Ele falou o seguinte para gente: olha, Amir Haddad, que é um dos maiores diretores de teatro, tá na rua, entende? Que faz espetáculo no meio da rua. Ele recebe uma verba da prefeitura para fazer isso, mas ele é muito bom diretor. E para dar curso também. E ele falou assim: o grande problema do nosso ofício é que nós nunca sabemos o que vamos ganhar amanhã. E é uma verdade. Você depende da bilheteria, você depende se choveu, se está num dia de sol, o teatro infantil já cai o público, porque nego sai para 5 horas da tarde. Entendeu? Quer dizer, tem uma série de coisas que atrapalha, entende? Entre aspas, o teatro. Entendeu? Quer dizer, e também o fato de você não ter uma figura conhecida, que a gente chama de global. Se você não tem um global. É. Mas quando eu falo global, é de qualquer emissora. Uhum. Uma vez eu me lembro que eu fui fazer em Macaé, aí eu olhei na porta do teatro à noite, nós chegamos lá por umas 4 horas da tarde, eu tinha espetáculo no dia seguinte. Aí tinha uma fila de uma garotada,
imensa, assim, garotada de 20 anos para baixo, a maioria. Mas uma fila assim devia ter uns 100 metros, porque o Teatro Macaé fica dentro de uma galeria lá no fundo. Hum. Aí eu falei, mas quem é? Ah, são esses meninos, eles têm um programa no SBT. Eu falei, gente, ninguém, não sei nem quem são. A garotada toda sabia. E ia lá Sim, para todo mundo assistir, os dois. Quer dizer, então, basta você estar com a cara na televisão, entende? E você fala assim, são públicos específicos. Eu vejo quando às vezes vem cantor de fora, fala assim: "Ah, fulano vai estar no Brasil, vai estar no Brasil". Gente, nunca ouvi todo mundo falar, sabe. É, também, todo mundo né. sabe. É que nem Você, alguém que é até famosa na rede social e olha que eu vivo e, futucando tudo aqui. E e às vezes você diz não. que vai parar na televisão, não, que fulano tem não sei quantos, mas eu nunca ouvi falar, né, É tem muito verdade. disso. E às E a vezes você não. pessoa é famosa porque tem aquele É, público específico, tem aquele você pessoal tem que toda a segue. razão. E às vezes, Hoje Renata, está você. tudo muito dividido em É relação a isso. verdade. E às vezes você não tem noção do que a televisão entende audiência. Você fala assim, esse programa aí ninguém vê. Você sabe um programa que tinha, não sei se você se lembra, que tinha na Bandeirante, aos sábados, 11 horas da manhã, que era do Leonardo, da Marisa, da Marilda, diretora do Teatro Municipal daqui em Niterói, e tinha outro rapaz que eu me esqueci o nome. Eles montaram um programa que era da Bandeirante, todo sábado, 11 horas da manhã. Era um programa de meia hora. Eles alugavam aquele horário de meia hora. Eu não Hum. sei se era 10h30 às 11 ou se era de 11 a 11h30. E eu fui lá várias vezes para divulgar teatro, para conversar sobre teatro, com o Leonardo Aguiar, que foi até superintendente da FAC na época, que hoje é a FAN, né? E o programa era Niterói em Revista, não sei se você se lembra disso. Lembro vagamente. Pois é. Aí, aí eu ia lá, né? Um dia eu tô lá, até eu saí de lá, falava até pro César, que ia comigo, fazia teatro comigo, que era meu sócio na época. Aí eu falei, César, a gente vem aqui, desencarga de consciência, porque quem é que vai ver um programa Niterói em Revista às 10h30 da manhã de um sábado? Ninguém. Aí um belo dia eu fui no eletricista lá, aí eu estacionei, não, eu queria ver aí o tal peça aí. Ele falou, te vi na televisão, olha só. Eu fui candidato a vereador em Niterói, não sei se você sabe disso. Não, sabia não, essa Aí eu pra mim estou é na fila do novidade. Bradesco, eu e minha mulher, porque antigamente tinha fila, né, do caixa. Aham, é. Não era como é hoje, que você Essa não. juventude Ninguém vai a não banco mais sabe o que hoje. que é isso. Aí eu estava na fila do caixa, uma senhora falou assim: eu vi o senhor é candidato? Eu vi o senhor na televisão. Você viu, eu parecia 5 segundos. É Uhum. impressionante o poder que tem esse negócio de É televisão. verdade, É é um verdade. poder que é uma coisa impressionante, não tem órgão que consiga ter esse poder. Eu falei, gente, como é que pode? Rapaz? O eletricista me viu na televisão. Como é que pode isso? Quer Muito dizer, bom. é uma coisa assim. Agora, o teatro não é isso, o teatro é não desistir. Agora, cada vez está mais complicado. É, olha, o nosso tempo É infelizmente isso aí. acabou. Olha só, foi fluindo, a gente já falou de tanta coisa, até de medicina a gente falou aqui, Ah, mas enfim, suas considerações finais. é, pedir ao público, que o público em geral se preocupe também em levar as crianças, né, para as crianças ainda tem aquela parte lúdica do teatro infantil, né? E até forçando minha criança, não, vamos, 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 porque o teatro infantil, aos domingos, você vê muito pai levando criança, né? São os pais divorciados, né, que estão querendo, pô, já estão, final de semana todo pro filho, ó, vamos ao teatro, pelo menos é 2 horas ali que ele fica ali assistindo a peça. Mas é verdade, isso acontece. Você vê que a plateia de domingo tem muito pai com criança, muito Olha, pai com criança. fantástico Aos saber disso. domingos, aos sábados não, sábado é normal. Hã. Mas no domingo, entendeu? Mas isso é normal, pai, porque É. a mãe, ela tem muito mais facilidade de lidar com a criança do que com o pai, sozinho. Aham. Então o pai fica naquele negócio: "O que que eu vou fazer? Ah, vou ao teatro. Pronto, vai ao teatro", né. A mãe não, a mãe leva também ao teatro, né, mas ela é mais tranquila, Eu lembro que eu levava meus filhos no teatro, eles adoravam e tal. Aí, levei a primeira vez no cinema, né, o caçula o caçula era muito engraçado. E aí, ele vendo aquela telona, né, ele falou assim aí ele ficou esperando os personagens saírem da tela, né, porque ele estava acostumado com teatro. eu Disse: curti. "Mamãe, quando é que eles vão vir aqui?" Eu disse: "Não, não vai vir aqui, aqui é outra É igual situação, televisão. né, aqui é igual a televisão, aqui é cinema". Tá, eu falei assim: "Ah, troço chato", não sei o quê. Ele gostava de ver o personagem, gostava de dar tchauzinho, tirar foto, E né, e e admirar roupa. e a Antigamente cri criança tinha e a muito disso. criança, ela acredita naquilo que ela está vendo, no Exatamente, personagem, ela entra dentro da peça. exatamente.
Ela entra na É, tela. meu caçula acreditava em Papai É, Noel, né? Meu mais é, velho não. Meu avô assim, é. pô, Rafael, Papai Noel não existe, Rafael. Papai Noel não existe. Ele fica, não, existe sim, ali, ele tá sentado ali. É, Então, quer dizer, a é assim magia da mesmo. criança, a Eu também acreditei. Quem é que inocência. não acreditou em Papai Noel? É, Na pois minha casa é. tinha uma tradição que tinha que esconder os presentes, Eu a gente ficava na dúvida, eu pensei, pô, tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim, mas acho que tem presente lá dentro. Quem será que deixou? Será que foi meu pai mesmo? pois é, mas Eu lá sempre fui escondia os desconfiada, até de presentes, Papai aí no Noel. dia de Natal tem que esconder, porque senão Papai Noel não chega. Aí a gente ia É. fazendo um quarto, Mas essa ficava magia era gostosa, ficava né? A gente era enganada, a gente gostava de ser enganada, né? mas não é gostar, sabe, era uma coisa mais lúdica, né. Hoje em Uhum. dia eu acho que as pessoas estão muito frias, tá entendendo? As É. famílias, eu acho que antigamente a família era muito importante. Eu ainda Uhum. dou muita importância para a família. Mas eu vejo que essas gerações de hoje, mas até o Ângelo também, meu filho, não é tanto. Não é tanto, Uhum. entendeu? Eles não têm mais aquele negócio, entendeu? De preocupação com os Uhum. pais, com aquela coisa que a gente tinha. Não é que eles não têm preocupação, lógico que eles têm, mas sabe nós era muito mais colado, muito mais grudado com os pais, né? Uhum. Entendeu? Eu tinha uma avó que quando eu viajava, ela ficava esperando chegar com um pôsterzinho meu do lado da cama, rezando para tudo que ser bem. Entendeu? Quer dizer, Uhum. então as pessoas, os pais e os avós torciam por você, entende? Te ajudavam você a crescer, mas é isso. E o teatro, é isso. O teatro não vai acabar nunca, né? Mas está mais difícil. Teatro infantil está ficando cada vez mais difícil. É uma pena estar ouvindo isso. Elísio, agradeço muito a sua Eu te participação agradeço aqui. você Você está o contribuindo convite. aí com toda essa história relacionada à cultura, toda essa experiência de vida aqui na cidade de Niterói, É, passando todas essas dificuldades. Você é um guerreiro, você é um sobrevivente. Acho que todos que trabalham com a arte são sobreviventes. é E verdade. a gente deseja só que esse sentimento que a arte faz a gente sentir, né, faz a gente se sentir bem, né, esses momentos agradáveis, nunca se acabe. É a única coisa que a gente espera, tá? Mas muito obrigada pela sua participação. Espero recebê-lo aqui mais vezes com outras produções. Sucesso! É. Sucesso não, a gente costuma falar em teatro, merda. Não sei nem se ainda fala Ah, isso, fala, né? fala aí, Fala? fala Ah, aí. E então, você pois sabe por é. quê, né? Não, então aí a Surgiu história você explica. a história é porque antigamente, entende, nego dizia assim: "A merda é pra você", porque as carruagens chegavam na porta do teatro e os cavalos faziam as coisas Uhum. ali na porta do teatro. Então, quando tinha muita, é porque o teatro ia ficar cheio. Era engraçado isso, né? É, Mas pois é. Não é que tá hoje em dia desejando uma coisa ruim, né, pensando aí uma coisa surgiu boa. isso, né? Ah, que bom, Surgiu. Mas foi bom. fantástico. E o Seu Sol na Lua vai voltar a Niterói na reserva, hein? Ah, Esperem. maravilha, é Já isso tivemos um aí. final de semana e vamos fazer aqui de novo. Esperamos muito mais produções aí. Por É, favor, Elise, contamos com a eu sua eu vou colaboração aqui em fazendo, Niterói. eu vou fazendo, tá bom? Gente, obrigada pela Obrigado. participação, Elise. Obrigada aí por todos vocês que estão acompanhando o programa. Quem gostou dessa entrevista, manda uma mensagem para Elise, curte, comenta, compartilha. Estamos aí. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo episódio do Zona Mix Podcast. Grande beijo para todos Até logo. vocês.